Já estamos de volta, é hora de descomplicar mais um termo jurídico. A gente te explica o que é plebiscito. Eu explicar é certo, assim, eu não sei não. Plebiscito. Tô por fora também. Plebiscito é uma espécie de referendo sobre determinado assunto que precisa ser feito. Plebiscito é a manifestação da vontade popular expressa por meio de votação acerca de assunto de interesse político ou social antes de publicação da lei. E agora um alerta: quando o consumidor tem um financiamento de um imóvel e deixa de pagar as prestações, é possível que haja a retomada do bem por parte do banco. Saiba quais são as alternativas antes que aconteça essa situação na reportagem de Silvana Monteiro. Até agosto deste ano, a Caixa Econômica Federal, uma das maiores instituições financiadoras de imóveis, já colocou à venda ou disponíveis para leilão mais de 19 mil casas e apartamentos retomados de quem deixou de pagar as prestações em dia. No ano passado, foram 28 mil imóveis. Na opinião desse especialista, causas para o descontrole na manutenção dos financiamentos são o desemprego, a redução na renda, o sistema financeiro e imobiliário no Brasil e os contratos com cláusulas abusivas. É fundamental que o mutuário procure um contador ou um economista e faça uma análise técnica daquilo que foi contratado. A exemplo, alguns bancos inserem em seus contratos taxa de vistoria do imóvel. R$1.000, R$1.200. Essa taxa é embutida no financiamento. Lembrando que a cobrança dessa taxa ela é abusiva, já que a avaliação deste imóvel é um custo da operação do negócio do banco financiador e não pode ser atribuída ao consumidor mutuário. Uma outra situação que deve ser observada, muitas vezes os bancos colocam a IOF, que é uma operação obrigatória nesse tipo de aquisição, no financiamento, diluída no financiamento. E isso acaba por fazer uma elevação potencial da parcela a ser paga mensalmente. Quando se faz uma análise técnica do contrato, é plenamente possível verificar que o que se paga efetivamente está além daquilo que é devido com base na jurisprudência dominante do STJ e também na legislação consumerista e a própria lei de alienação fiduciária. Diante da crise, a inadimplência é hoje uma das grandes questões do setor imobiliário. Na impossibilidade de arcar com as prestações, muitos mutuários se veem diante de um beco sem saída. O importante é buscar alternativas para não ficar no prejuízo e, principalmente, não perder o imóvel. É o caso desse técnico em mecânica que já está com 4 prestações atrasadas. Antes de chegar a esse ponto, é possível tomar algumas providências junto à instituição financeira. Existe a possibilidade de solicitar a incorporação de algumas prestações no financiamento total. Quem possui saldo de fundo de garantia pode solicitar o abatimento de até 80% do valor da parcela mensal. Outra opção é a portabilidade da dívida para um banco com taxas menores. O consumidor também pode pedir uma pausa nas prestações por período determinado. Foi o caso do mutuário, que pediu a suspensão da cobrança, também conhecida como congelamento. No entanto, não obteve resposta em tempo hábil. A gerente não sabia nem me informar se o congelamento eu pagaria tudo no final, depois dos 3 meses, você pode congelar por 3 meses e depois mais 3 meses, ou se eu ia pagar tudo no final, ou eu ia dividir as parcelas. Ela ficou de me falar que o pessoal ia me ligar durante 30 dias. Esses 30 dias ninguém me ligou. Aí foi acumulando, como chegou a 1, 2, 3, aí eu não consegui mais. O montante dos juros na descrição do débito saltam aos olhos. O mutuário paga quase R$ 900 de parcela mensal. Desse valor, mais de R$ 600 são de juros e apenas R$ 264 são realmente abatidos no valor total da dívida. A pausa buscada por ele na instituição financeira pode não ter sido possível devido ao débito que já existia. Como que funciona essa pausa?
o banco vai te dar um período, um lapso temporal, onde você não vai ter que arcar com as prestações do financiamento. Isso significa uma liberação? Significa uma isenção? Não, não é uma isenção. Isso é simplesmente suspender a exigibilidade dessas prestações neste momento, para posteriormente isso ser cobrado. Então, cada banco que dispõe dessa possibilidade, não são todos os bancos que fazem isso, aí o ideal é que o mutuário procure o agente financeiro e veja a possibilidade, vai ter uma regra para essa pausa. Na incorporação em que se diluem as prestações no montante total, não é necessário que o mutuário esteja em dia com as parcelas, mas é importante analisar bem a proposta, pois podem incidir juros. Caso não se encontre uma saída para o problema, o imóvel pode ser levado a leilão. Há uma previsão legal em relação à retomada do bem depois de 3 ou 4 parcelas, normalmente isso consta no contrato. E não há muitas opções, sobretudo na última lei, na Lei 13.465. Por quê? Porque ela traz um dispositivo que, de certa forma, tende a impedir discussões, inclusive de ações revisionais para fins de impedimento do leilão. Porque a lei fala que discussões de condições contratuais elas vão ser resolvidas em perdas e danos sem impedir a posse daquele adquirente que vier a comprar, arrematar aquele imóvel no leilão. Ou seja, a lei é toda construída cada vez mais para favorecer os bancos, de forma que, se houver realmente inadimplemento, vai se tornando cada vez mais difícil você contestar essas situações. Após a retomada do bem pela instituição financeira, a dívida deve ser extinta, mas sem a devolução do percentual que havia sido pago pelo mutuário. Neste caso, ele ficará sem o imóvel e ainda perderá tudo aquilo que pagou. O cenário pode gerar uma demanda judicial, pois o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor proíbe a perda total das parcelas pagas em contratos de compra e venda de imóveis. Portanto, antes de assinar a compra de um imóvel, avalie bem a proposta, pois é uma dívida que se estende no tempo e na alienação fiduciária, o bem pertence ao banco até o pagamento total. Por isso, quando você receber uma proposta de compra e venda de um imóvel a ser financiado, é fundamental fazer uma análise técnica daquilo que você realmente pode pagar e do quanto você pagará ao final. Haja vista que em algum momento pode ser verificada uma incompatibilidade que resultará em uma demanda judicial. E um homem de 49 anos foi preso nesta segunda-feira em Montezuma, no norte de Minas, acusado de ameaçar a enteada que está grávida de 9 meses. Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que os dois discutiram e o homem ameaçou dizendo que iria agredi-la. No quarto do homem foram apreendidas várias espingardas, polveiras, cartucheiras, além de munições e apetrechos para municiar o armamento. A esposa do suspeito estava no local e confessou à polícia que os materiais pertencem ao marido e que ele havia fugido. Horas depois, durante o rastreamento, os militares encontraram o homem no conjunto habitacional Lapinha, em uma casa. Ele foi encaminhado para a delegacia de Rio Pardo, de Minas. E a Polícia Civil, por meio da Delegacia da cidade de Bocaiúva, autuaram em flagrante nesta terça-feira 3 pessoas que estavam desmanchando vários veículos para a comercialização das peças. Uma 4ª pessoa também foi presa por receptação. A polícia conseguiu chegar até o local, que hoje funciona como pátio de veículos não autorizado pelo Detran, por meio de denúncia anônima. E no próximo bloco, a gente fala sobre saúde aqui no Vim TV Notícias.